Pode falar graças a Deus? Amém. Existe um ambiente de glória aqui nesse lugar. Existe um ambiente da presença de Deus aqui nesse lugar. Sabe, irmãos, onde Jesus passa, onde Jesus está, nada é comum. Como foi falado ontem, quem estava lá na igreja ouviu, basta apenas uma palavra e Jesus pode mudar a tua história. Sabe, uma ordem de Jesus pode mudar toda a história da sua família. E na real mesmo, tem muita gente aqui orando para Deus abençoar os teus caminhos. Mas larga os teus caminhos de lado e começa a seguir os caminhos de Cristo, porque o dele já é abençoado. Tem muita gente aqui talvez pedindo uma revelação de Deus, mas começa a viver a revelação que Ele já entregou para você. Pedindo uma nova revelação. A maior revelação que Deus já deixou para você é a Bíblia Sagrada. E aqui é a palavra de Deus. E ela tem o poder de mudar a história da sua vida. Ô Vini, eu vou trocar, eu vou voltar para o outro, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí. E talvez a mensagem dessa manhã que você espera, não vai ser uma mensagem que eu vou falar que você vai ganhar algo aqui. Ou que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar alguma coisa. Irmãos, e não tem nada de errado com isso, eu quero que você entenda. Em um dos nossos cultos aqui, Deus ainda não desenrolou comigo o que é isso, mas eu vi algumas chaves sendo entregues aqui na mão de irmãos. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas a mensagem de hoje não é sobre algo que você vai ganhar, mas talvez algo que você vai perder. Porque nessa manhã Deus marcou um encontro com algumas pessoas que estão aqui nesse lugar. E toda vez que nós nos encontramos com o Senhor, nós perdemos algo nosso para ganhar algo dele. Toda vez que nós encontramos com o Autor da vida, algo em nós tem que morrer para algo dele nascer dentro de nós. Essa manhã eu quero despertar você para você entender que existe algo dos céus que Deus já depositou dentro de você. Essa manhã eu quero que você entenda que você não está nesse lugar de passagem. Deus tem algo para fazer no seu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua história. Não se contente com aquilo que você já tem. Deus tem muito mais. Irmãos, é muito bom e não tem nada de errado com isso. Ter uma vida confortável é muito bom, mas conforto nunca vai substituir o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. E eu quero começar lá em Gênesis. Daqui a pouco a gente vai abrir no capítulo 2, mas eu quero começar pela criação. Deus, ele começa a criar tudo que existe, irmãos. Só com o poder da tua palavra. Entenda uma coisa, quando você entender isso para valer, que a palavra de Deus, ela tem poder, nenhuma obra do inferno, nenhuma palavra contrária vai ter o poder de parar a sua vida. Porque não tem como condenar aquele que Cristo já elegeu para vencer. A palavra de Deus fala que Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso? Quando Deus pensou em criar o mundo, Ele já pensava em você e falava assim: esse aqui vai ser o meu propósito na terra. Ai, pastor, mas não acontece comigo. Eu vejo tantas histórias, eu vejo tantos testemunhos que acontecem na vida de outras pessoas, mas comigo não acontece. Deus deve ter filhos preferidos. Irmãos, Deus não tem filhos preferidos. Simplesmente, Deus tem filhos que estão mais próximos dEle. Se aproxime-se de Deus. Então Deus, ele começa a criar tudo que existe, irmãos, com o poder da sua palavra. E uma das coisas que me chama mais atenção é que ele, nos primeiros dias, ele cria a separação da terra e das águas. Ele cria a terra e ele cria o céu. Esse céu visível que nós vemos aqui. E está tudo escuro. E talvez tenha alguns irmãos aqui nessa manhã que a sua vida está tudo escuro, você não está entendendo nada. Mas assim como Deus na criação do mundo, Ele veio e falou: haja luz, e teve luz, e tudo ficou claro. Nessa manhã Deus está falando ao seu coração: haja luz, e as coisas vão começar a ficar claras. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Que no primeiro dia Deus falou: haja luz, e teve luz. Mas Deus criou o sol só no quarto dia. Então o que começou a iluminar a terra não foi o sol, foi a palavra. Por isso que a palavra dele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então Deus fala: haja luz no primeiro dia e tem luz, mas no quarto dia Ele vai lá e cria o sol. Mas o sol, pastor, serviu para quê? Para iluminar. Porém, Deus cria o sol como um propósito de governar durante o dia e a lua de governar durante a noite. Deus tem as suas prioridades.
Deus poderia ter criado o sol no primeiro dia, mas Ele deixa para criar o sol no quarto dia. E não foi por desorganização, não foi de qualquer maneira, não. Foi porque Deus tem as suas prioridades. E o seu coração é uma prioridade de Deus. Deus não está nem aí para os seus talentos, irmãos, não se assuste com isso. Deus não está nem aí para a nossa performance. Deus também não está ligando muito para a roupa que a gente está usando, não. Deus, Ele está apaixonado pelo teu coração. E o teu coração é uma prioridade dos céus. Como assim, pastor, é uma prioridade dos céus? Porque para Deus ter seu coração de volta, Ele precisou abrir mão do coração do Filho dele, Jesus. O seu coração hoje está batendo aí no peito. Um dia o coração de Jesus teve que parar de bater. Então, se você entendesse isso, você não ia querer desistir na primeira crise, na primeira luta. Se você entendesse isso, você não ia querer chutar o balde. Se você entendesse isso, você não ia querer se vender para as propostas do mundo. Não tem como se vender por algo que você já foi comprado. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Não tem como você se vender para outra coisa. Você precisa ter essa convicção. Que você não ora para ser abençoado, que você já é abençoado. E por que não acontece, pastor? Porque você precisa acreditar, você precisa tomar posse. Você precisa acreditar que você não vai vencer, você precisa acreditar que você já venceu no nome de Jesus. Mas Deus tem suas prioridades, irmãos. Deus, Ele quer liberar as bênçãos na nossa vida. Deus, Ele quer transformar a sua família. Deus, Ele quer transformar a sua casa. Mas Deus é um Deus de prioridades. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a glória de Deus, conhecendo a glória de Deus. Falamos tanto sobre glória de Deus, cantamos tanto sobre glória de Deus, mas poucos estão vivendo realmente a glória de Deus, porque não é porque não quer, é porque não entende, não está entendendo o que é isso. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Amanhã meu objetivo é que você saia daqui com raiva da cara do pastor, mas cheio da glória de Deus, amém? É despertar você. Gênesis capítulo 2, verso 4 vai dizer assim, ó. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus o criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e rasgava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E você pode falar graças a Deus? Hoje eu quero falar de um Deus que tudo que Ele criou conforme a tua palavra, conforme a palavra dEle. Mas quando Ele vai formar o homem, Ele forma o homem com as suas próprias mãos. É um Deus que não tem problema de se aproximar, é um Deus que busca relacionamento, então Ele forma o homem com as próprias mãos. Só que Ele forma um boneco, e boneco não tem vida, boneco não se mexe, boneco não anda. Mas aí, para completar a boa obra, eu quero falar o que Deus vai fazer na sua vida é uma boa obra, irmão. Para completar a boa obra, Deus, Ele sopra o fôlego de vida na narina daquele boneco, e aquele boneco levanta e Ele cria o homem. Então, por mais que aqui do lado de fora, essa carcaça aqui, ó, vai voltar para a terra, seja pó, dentro de mim, dentro de você, existe o sopro de Deus dentro do nosso coração. E sabe o que é esse sopro de Deus? É o sopro da vida, mas Deus soprou a própria glória dEle dentro do seu coração. Então, Deus não vai derramar uma glória do céu na sua vida, a glória que Ele já existe dentro do seu coração. Ela só precisa ser despertada, ela só precisa ser colocada para fora. E talvez as pessoas olham você como pó, mas Deus olha você e vê pó, mas Deus Ele também vê a glória que Ele já depositou dentro do seu coração. Talvez as pessoas veem você como um rótulo descartável, mas Deus olha e vê você como um vaso de honra, um vaso de barro, mas que dentro tem um tesouro que é a glória de Deus. Então você não precisa de mais poder no céu. Se Deus quiser mandar, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer que já existe um poder de Deus que Ele depositou dentro do seu coração.
Isso precisa ser colocado para fora. Isso precisa ser manifestado para fora. E nessa manhã eu quero te incentivar a sair desse lugar entendendo que a glória que tem que ser revelada, ela já está aí dentro do seu coração. Que existe um poder de Deus. Você carrega a atmosfera dos céus dentro de você. Porém, Deus te encheu, irmão, não para você ser o crente bonito. Deus te encheu para você transbordar em outras vidas, para você derramar sobre outras pessoas. É muito importante ter um pastor para pastorear a nossa vida. Assim como eu sou o pastor de vocês, eu e minha esposa, nós temos pastores que acompanham a gente. Mas eu quero dizer que ninguém precisa orar por você. Nós oramos para interceder, para caminhar junto. Mas eu quero dizer que Deus deu toda a autoridade na sua vida para você poder mudar a história da sua vida através da glória de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, a glória de Deus ela muda ambientes. A glória de Deus ela traz mortos à vida, a glória de Deus tem milagre, a glória de Deus tem cura, a glória de Deus é manifestação do extraordinário, a glória de Deus muda ambientes que ninguém quer estar. Não existe lugar ruim, irmão, existem lugares que a glória de Deus ainda não foi manifestada, e quando você chega num lugar assim, é você que tem a missão de manifestar essa glória. Ah, mas minha família é ruim. Não, sua família não é ruim, sua família ainda não foi encontrada pela glória de Deus. Ah, mas meu trabalho é ruim. Seu trabalho não é ruim. É porque Deus te colocou lá mesmo, irmão, para você ser o canal e através de você a glória dele impactar corações. Ah, mas a cidade onde eu moro é ruim. Você quer me deixar com raiva? Poucas coisas que me deixam intrigado é quando eu vejo alguém falando mal da onde a pessoa mora. Ah, eu odeio esse lugar. Nossa, esse lugar não presta. Esse lugar não vale nada. Irmão, como você quer ter paz? Como você quer que Deus venha mudar a história da sua vida se você ficar amaldiçoando o lugar que você mora? Aqui não tem ninguém, não. Acho que não tem, né, Vera? Não tem, né? Mas se tiver, muda essa chave. Como você quer ter paz se você fica amaldiçoando aonde você mora? Irmãos, eu arrumo até briga aí fora aí, mas quando alguém... Olha, ai meu Deus do céu, tô nervoso. Eu arrumo até briga aí fora, só faz 1 ano e meio que eu moro aqui, mas quando alguém fala do Vida Nova, eu falo, fica quieto, porque lá é o melhor lugar da face da terra. E dão risada. Você é doido? Não, é o melhor lugar. Por que é o melhor lugar lá, pastor? Porque eu moro lá e a presença de Deus está lá comigo, então lá é o melhor lugar. Ah, mas tem lugares melhores. Aí é problema seu, mas onde eu moro é bênção. Não, mas lá é perigoso. Ah, onde você mora também é perigoso falar com você, é a sua cara feia. Eu já falo assim, ó. Não aceita alguns rótulos que as pessoas querem colocar na nossa vida, não. Ah, mas lá tem não sei o quê. Ah, em todo lugar tem isso hoje. Para de amaldiçoar os lugares onde você mora, o lugar onde você mora. Para de amaldiçoar onde você trabalha. Hoje eu não trabalho mais em uma empresa. Hoje eu sou um empresário. Só tá faltando vir o dinheiro, mas tá bom. Mas eu lembro na época que eu trabalhava na empresa, os meninos amaldiçoavam a empresa. E eu não estou falando de ímpio, irmão, estou falando de crente. E eu falava, cara, tá bom, o salário é pouco, mas você estudou? Ah, não, sabe que é, né? Pô, você está amaldiçoando um lugar onde coloca o pão na sua mesa. Sabe, meu irmão, eu não estou falando que você tem que concordar com tudo. Que nem o pessoal aí fora fala, né, ser o pelego do trabalho. Não é isso. Mas amaldiçoa o lugar onde você coloca o pão na sua mesa. Eu quero dizer que você, irmãos, e não é conversa de coach não, pode ficar tranquilo, tá? Eu quero falar que você é um agente de transformação por onde você passa, porque você carrega a glória de Deus no seu coração. Você não precisa ter uma carteirinha de obreiro, de diácono, de presbítero, de pastor para ter acesso à presença de Deus. Quando você entender isso, essa igreja vai começar a viver algo que alguns lugares já estão vivendo. São pessoas comuns manifestando o sobrenatural de Deus. Cara, eu fui ali, vou dar um exemplo aqui da Fabiana ali. Eu fui ali e a mulher foi curada. Mas curada onde? Na igreja? Não, no salão de cabelo. Estava lá cortando cabelo, a irmã lá que corta o cabelo orou por ela, ela saiu curada. Foi curada, pagou o corte de cabelo e foi embora feliz. Vai começar a acontecer isso, porque Deus não precisa que a pessoa entre dentro de uma igreja para ter um milagre, não. Você é a igreja. Onde você está pisando, você é a igreja representando.
Dudu, caminhoneiro, dirigindo. Só não pode orar pelos outros dirigindo e o pessoal desmaia lá e vai arrumar problema pra gente. Mas eu quero dizer, onde você passa, você representa Jesus. O que as pessoas têm enxergado em você? Só pó? Ou tem enxergado algo diferente? Tem enxergado uma graça? Tem enxergado uma glória? Uma vez uma menina me parou e falou assim, cara, sua cara não é estranha. Eu falei, graças a Deus, né? Porque tem gente aí que é amassado, né? Não, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar, tem alguma coisa que me incomoda em você, mas é bom? Eu falei, não é bom. Eu falei, é a presença de Deus. E mais com um grupo que eu estava, a gente evangelizou ela começou a chorar. Queridão, acorda. Se você entender isso essa manhã, que a glória de Deus já está no seu coração, 80% dos seus problemas já estariam resolvidos. E os outros 20%, no tempo de Deus, irmão, que sempre vai ter problemas novos, tá? Sempre que você resolver um problema, vem o outro no outro dia. Porque senão a gente acomoda, a gente para. Senão a gente estaciona. Mas, para fechar essa primeira parte aqui, Deus já depositou dentro do seu coração essa glória, irmãos. Já existe um poder de Deus sobre a sua vida. Eu atendo alguns jovens e eles falam assim, pastor, Deus me confirmou que eu vou orar por muitas pessoas, para as pessoas serem curadas. Mas por que não acontece? Eu falei, por que não está acontecendo? Já orou por alguém doente? Nunca orei, pastor. Eu falei, então me ajuda. Irmãos, e tem hora que a gente tem que ser doido mesmo, a gente tem que ser um pouco louco mesmo. Bom, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu com 17 anos, eu tinha um ponto de pregação, perto do terreiro. Nossa, era uma luta, cara, era difícil. Nada contra meus amigos de outras religiões, tá? Amo vocês, é nóis. E a gente começou a fazer esse ponto de pregação lá, tal. Na época a gente chamava de ponto de pregação. E aí, chegou um dia que a gente chegou lá, a senhora da casa, ela estava com uma ferida na perna. E ela sofre com diabetes, vocês sabem, diabetes, ferida, não é uma boa combinação. E a gente começou a orar. Passou um mês, ela veio com a notícia bombástica. Ela falou assim, irmãos, é o seguinte, já está marcado, eu vou passar no médico mais uma vez, e se não melhorar até sexta-feira, o médico vai me encaminhar e eles vão ter que amputar minha perna. Irmãos, estava muito feio, cheirava mal. E eu não sei o que estava na minha cabeça, eu não sei, mas acho que eu sei o que estava no meu coração, glória de Deus, irmão. Eu levantei, que os irmãos da igreja me assustou, eu falei, então eu vou ungir sua perna, irmã, e Deus vai te curar no nome de Jesus. E eu orei, depois falei, meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Se essa irmã não for curada? E todo mundo veio junto, né? Aí depois todo mundo, você sabe o que você estava fazendo? Eu falei, não, ela vai ser curada em nome de Jesus, eu tenho essa certeza. Mas dentro de mim já começou a surgir uma dúvida, irmão. E eu fiquei orando a semana inteira, assim, o Senhor tem que curar ela, Senhor. Cura ela, pelo amor de Deus, senão nunca mais eu apareço lá. Irmãos, na próxima semana, cheguei perto da casa da irmã, cheio de carro. Falei, vixe, a irmã morreu. Além de não ser curada, morreu. Quando eu cheguei perto, a irmã estava lá na sala, tinha chamado mais gente para o ponto de pregação, e a perna da irmã lisinha, o ferimento fechou, secou, não tinha mais nada. E aí eu liguei para o meu pastor, falei para ele, pastor, a irmã está curada. E o pastor fez glória a Deus. Ele falou, Jean, fala o seguinte, faz um vídeo contando um testemunho dela. Aí eu fiz um vídeo, mas só que o vídeo o pastor não deixou passar na igreja. Porque em vez de eu fazer um vídeo comum, eu peguei uma bola e comecei a bater balãozinho com a irmã. Então o pastor não deixou passar. Mas eu estou falando para vocês que 15 dias antes era uma irmã que o diagnóstico ali ia perder a perna. E só aconteceu não é porque eu sou bom, mas porque eu liberei uma palavra que já estava dentro de mim e Deus curou. Então talvez você não está vivendo algumas coisas porque você não está orando. Deus só vai responder as orações que foram feitas. Tem muita gente pedindo uma resposta de algo que nunca perguntou para Deus. Ai, pastor, mas Deus sabe. Mas isso é difícil também, né? Custa se falar. Ai, pastor, mas Deus conhece meu coração. Tá, mas Deus quer que você externe e coloque para fora. Então, como eu falei aqui no começo da mensagem, para de pedir uma nova revelação de Deus e começa a viver essa revelação que Deus já te entregou, que é a palavra dele, que pode mudar a história da sua vida. Isaías, capítulo 6, versículo 3.
Só para confirmar o que eu falei sobre o sopro de vida, que é a glória de Deus, que Deus soprou no coração do homem, é o que Isaías está falando. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, irmãos, a glória de Deus, quando ela chega no ambiente, ela manifesta. Em alguns momentos as pessoas não conseguem ficar de pé. E a glória de Deus está aqui nessa manhã. Mas existem duas diferenças. Existe a glória de Deus que está aqui em nós, e existe quando ela está manifestada, que aí a gente não consegue nem ficar de pé. Eu li um livro, e eu até, acho que todo pastor já leu esse livro. Eu até indico para você ler esse livro. Chama Caçadores de Deus. E tem alguns relatos de experiência lá que você lê esse livro, cara. Você fala, eu não sou crente não. Porque se esse povo estava vivendo isso, o que eu já vivi no Evangelho? Então, toda a terra está cheia da glória de Deus. Em todos os lugares a glória de Deus está. Mas existem lugares específicos que ela está sendo manifestada. E quando fala terra, nós entendemos que não é somente a terra onde nós pisamos. Mas é a terra aqui, ó. É o nosso corpo. Porque a matéria do nosso corpo tem... Porque o homem vai voltar para onde? Quando morrer? O pó. Esse corpo vai voltar para o pó. Então, quando fala que toda a terra está cheia da glória de Deus, realmente está falando que a terra está com a glória de Deus, mas está falando que os seres humanos também, as pessoas que acreditam nisso, a glória de Deus está sobre elas. Sabe, então você precisa acreditar. Eu quero que nessa manhã você saia com essa convicção. A glória de Deus, ela mora dentro de mim e ela precisa ser colocada para fora. Sabe, irmãos, às vezes eu sento com alguns pastores mais antigos, e nós começamos a conversar, e eles começam a contar umas experiências que eles tinham na juventude deles, de paralítico andar, cego enxergar, e outras experiências até mais profundas que muita gente até duvida. E aí eu fico quieto, né? Porque tudo que esses caras viveu, não tem nem como falar alguma coisa. Mas eu quero chegar daqui a alguns anos e não poder contar só a história dessa senhora que eu vivi já há 10 anos atrás, mas poder falar para a glória de Deus que nós vimos a glória de Deus mudar a história do Vida Nova, mudar a história dessa igreja, mudar a história de famílias aqui nesse lugar. Entenda uma coisa, o avivamento ele não vai começar aqui fora, o avivamento ele vai começar dentro do nosso coração. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter fome de Deus, irmão. Nós precisamos ter desejo por Deus. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Nada tem que ser mais importante. A nossa prioridade tem que ser a presença de Deus. Não estou falando para você abandonar tudo. Não estou falando para você esquecer, não é isso. Mas eu estou falando que aonde você pisar, você tem que ter um entendimento. Eu não estou aqui somente para trabalhar, eu estou aqui para manifestar a glória de Deus. Eu não vim no mercado simplesmente para comprar algo, eu vim aqui para manifestar a glória de Deus. Essa semana no trabalho, eu atendo vários condomínios e eu passei por um. E cadê fulano? Ah, fulano não está, porque não está muito bem. Aí veio outro cara conversar comigo. Ele está passando por algo que eu passei. Eu falei, o que você passou? Separei da esposa. E aí um trabalho que eu achei, falei, não, lá é de boa, lá eu faço em 1 hora. Eu fiquei 1h30 conversando com o rapaz. E já não era mais um trabalho, virou um aconselhamento pastoral. Ele falou, cara, você fala bem, acho que você devia ser pastor, viu? Eu falei, Devia, né? Devia, Mas tem vezes que não está nem programado. E Deus nos coloca em lugares para criar algumas oportunidades, não tem nada a ver com a gente, irmão. Mas tem tudo a ver com Ele, porque Ele quer alcançar alguns corações. E aí tem muita gente que fica assim, Deus, me usa da maneira que te agrada, me usa como o Senhor deseja. Aí tem muita gente que acha que vai usar só aqui no violão, no teclado, na guitarra, pregando, passando envelope. Isso é muito bom, isso é muito legal. Mas Deus está disposto, Deus quer te usar lá fora também. Deus quer te usar nesses lugares. Eu lembro uma vez fazendo evangelismo com jovens lá no Amanda, e a gente bolou um CDzinho, que na verdade era um DVD, na época do DVD ainda, que tinha um vídeo, uma mensagem, e a gente saía entregando para as pessoas. E aí, um rapaz muito tímido, ele foi entregar para uma senhora que passou, e a senhora falou assim, o CD eu não quero não,
mas você pode me dar um abraço? E ele deu um abraço nela, e essa senhora chorava igual criança. Mas sabe por que isso aconteceu, irmão? Primeiro, porque a gente foi atrás de uma oportunidade. Segundo, porque aquela senhora viu naquele rapaz algo que ela não estava encontrando em outro lugar. Ela viu Jesus. Eu quero dizer que tem alguém que olha para você e está querendo encontrar Jesus dentro de você, irmãos. E eu acredito que eu estou pastoreando uma igreja que é, se não é ainda, vai ser a imagem e semelhança de Jesus, amém? Glória a Deus. E a glória de Deus é fantástico. Mas por que nem todo mundo está vivendo isso? Já parou para pensar? Não dá raiva às vezes? Não dá raiva santa? Quando algumas pessoas começam a contar algumas coisas que está vivendo com Deus, e você é só ali escutando? Por que nem todo mundo está vivendo isso? Por que nem todo mundo está vivendo milagre? Por que nem todo mundo está vivendo sobrenatural? Por que parece que só com você não acontece? O culto está pegando fogo. As pessoas estão recebendo Jesus. As coisas estão acontecendo. E você está aqui, parece que você é o único, a geladeira no culto. Já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já aconteceu. Já aconteceu de eu estar num culto, as coisas estão acontecendo, e o pessoal vendo anjo, e outro vendo cachoeira, e outro vendo pote de ouro. E eu falei, Jesus, só eu que não estou vendo, será? E o irmão entregando revelação para o outro, o irmão cheio de Deus, e eu, nossa, que já aconteceu comigo. E não é porque você quer ser assim, é porque talvez você ainda não entendeu algo. Porque você só respeita aquilo que primeiro você entende. Se você ainda não entendeu que a glória de Deus está dentro do seu coração, não tem como você respeitar. Não tem como você usufruir dela. Então tem muitos irmãos aqui que você já carrega a presença de Deus dentro de você. Você só não sabe. Agora você está sabendo. Sabe, irmãos? Tem muitos irmãos aqui que já... Você está cheio. Você está ouvindo tanta mensagem, tanta oração. Você está estufado espiritualmente. Você está obeso espiritual. Só que essas mensagens têm que começar a sair. Ai, pastor, que heresia, conversa para dormir. Conversa não, irmãos. A palavra fala, Jesus fala que aquele que crê em mim, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. O que tem fluído de dentro de você? Eu falei que essa manhã não era algo sobre ganhar, mas era sobre perder. O que você está disposto a perder para ter a glória de Deus na sua vida? Só para me fechar esse ponto, para a gente finalizar, e a gente vai orar daqui a pouco. E quem estiver doente, se você tiver fé, você vai ser curado. Quem precisar de um milagre, milagre vai acontecer. Quem aqui precisa ser renovado no Espírito Santo, vai ser renovado. Não é porque eu sou bom, não é porque... É porque Jesus é bom, irmão. Jesus está aqui nesse lugar. E eu não aceito sair desse lugar da mesma maneira que eu entrei. Eu preciso sair desse lugar impactado pela presença de Deus. A minha expectativa é essa, irmãos. Eu converso muito com a pastora, e nossa expectativa é que, cara, pra gente aqui, ó, tendo 5, ou tendo 50, tendo 100, todo culto pra gente é uma conferência. Porque é Deus conferindo algo do nosso coração. Amém? O maior desperdício de uma geração, ou de uma pessoa, é quando ela despreza algo que está dentro dela, ela não usa, por não conhecer. É a mesma coisa, eu já contei a história do cruzeiro aqui, direitos autorais missionário Edmar, que o casal foi para o cruzeiro e ficou comendo muito pouco lá, com medo de ser tudo caro, e no final eles descobriram que já estava tudo incluso na passagem. Eles poderiam comer à vontade, mas ficaram 3 dias se regrando com medo de pagar caro a conta no final. Deus tem uma mesa para muita gente aqui e você está comendo migalhas. Mas deixa eu falar para você, filhos não comem migalhas, filhos não comem no chão, filhos comem na mesa com o pai. Deus tem um lugar na mesa para você. E você é filho de Deus. Abacuque 2:14. Isaías está falando que a glória de Deus está sobre toda a terra, amém? E aí Abacuque vai completar o que Isaías está falando, mas do outro lado. Pois a terra se encherá
do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, só para você entender, para a glória e o poder de Deus se manifestar na sua vida, você primeiro precisa conhecer. Conhecer o poder? Não, conhecer Jesus, porque Ele é o poder. E quando eu conheço Jesus, quando eu conheço o coração de Jesus, quando eu sei quem Ele é, Ele começa a me mostrar quem eu sou. E aí quando eu descubro que eu tenho acesso a tudo aquilo que Jesus já me liberou, a minha mentalidade muda e a minha história muda. Tem muita gente que acha que sabe quem é Jesus, mas quando você conhece Ele, você também conhece a presença dEle, você conhece a glória dEle, você conhece um Jesus sobrenatural, você conhece um Jesus que abre portas, você conhece um Jesus que faz milagres. E conhecer tem a ver com proximidade, estar perto, intimidade. Jesus, irmão, Ele quer incendiar o teu coração. Jesus, Ele quer incendiar a sua vida. A mudança é de dentro para fora, mas para isso eu preciso estar disposto a conhecer Ele. E como está falando aqui, eu só consigo ter o entendimento da glória de Deus conhecendo Jesus, conhecendo Deus. Entender quem é Jesus, entender o que Ele pode fazer na minha vida, entender qual que é as lutas que eu tenho que lutar e quais as lutas que eu não preciso lutar, entender aonde eu quero chegar, entender que Deus tem algo para fazer na minha vida. Irmãos, para de perder tempo. Hoje Deus está tirando escamas dos olhos de algumas pessoas que estão aqui no nosso meio. Você não vai mais andar para qualquer lugar, você não vai mais fazer de qualquer jeito, não. Deus, essa manhã, Ele está dando direção, amém? Porque amigos pode dar conselhos, mas só o Pai pode dar destino. Essa manhã Deus quer dar destino para a sua vida, amém? Existe uma glória aqui nesse lugar. É um ambiente de glória aqui nessa manhã. O Ministério de Louvor começou falando, acho que foi a Olívia, sobre arrependimento. E eu acredito que você orou, a gente começou o culto até ajoelhado. Mas agora nós vamos orar. Se coloca de pé. Nós vamos orar para ter a glória de Deus manifestada aqui nesse lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. E agora é o momento de você que está cheio de Deus colocar isso para fora. Agora é o momento de você que está cheio da presença colocar isso para fora. Agora é o momento talvez de você pedir para Deus renovar teu coração. Ou você que ainda não conhece, é o momento de você